E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui vamos para mais uma aula. Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos começar aqui a olhar dentro do Power BI, tá? Bom, eu tô meio perdido aqui porque agora eu tô usando os dois monitores. Antes eu usava só o notebook para gravar, só que era muito trabalho ter que desconectar tudo. Agora eu tô utilizando os dois. Eu espero que não fique tão ruim assim, eu não olhando para a câmera diretamente. Mas vamos lá. Bom, na última aula a gente aprendeu aqui sobre como que a gente faz para fazer a instalação do Power BI, né? A criação da conta ali e também como que a diferença ali entre o Power BI Desktop e o Power BI Service, né, que é o Power BI Online. E hoje a gente vai começar aqui a colocar a mão na massa dentro do Power BI. Hoje a gente vai ver aqui como que funciona, como que a gente faz um import de dados dentro do Power BI, tá? A gente vai ver que tem dois métodos diferentes, que é o método de import mode e o direct query, que são os principais métodos aqui. Você também tem o dual, mas hoje a gente vai falar só um pouquinho aqui do import mode e do direct query. E a gente vai importar aqui, depois que eu der a introdução aqui sobre o que é o import mode, a gente vai importar aqui um arquivo Excel e um arquivo JSON, tá? Para que a gente consiga aqui começar a fazer o nosso modelo, começar a aplicar aqui, a utilizar realmente o Power BI para que a gente consiga estudar ali para certificação, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou salvar isso daqui, porque a gente não tem esse aqui desse salvo, tá? Deixa eu só colocar aqui, será que eu tenho... mais opções. Eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui procurar nesse dispositivo. Aqui eu criei uma pastinha chamada Power BI e YouTube. Eu vou colocar aqui como projeto YouTube. Beleza, a gente salvou aqui, tá? Então aqui a gente está salvo nesse nosso projetinho. Eu vou abrir aqui pra gente, só para mostrar, tá? O que que a gente tem aqui, o Power BI YouTube. A gente vê que ele salvou aqui esse arquivo como projeto YouTube e o formato desse arquivo aqui é Microsoft Power BI Desktop, tá? Então a gente tem ali o formatinho do Power BI, tá? Que é o PBIX aqui, tá? Esse é o formato que a gente salva no Power BI. E vai ser muito importante aqui para a gente entender a diferença entre o Import Mode e o Direct Query aqui quando a gente falar sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Eu peguei aqui uma imagem eu pedi pro chat GPT gerar para mim, tá? Com essas duas diferenças para que eu consiga mostrar aqui para vocês. Como eu falei anteriormente, a gente tem dois métodos principais de importação. Hoje a gente vai ver aqui o import, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma simulação aqui do Direct Query para que a gente consiga fazer também para a gente mostrar. Vou ver se a gente consegue mostrar. Se eu não conseguir mostrar, fica aqui pelo menos o que que é o Direct Query e para que que ele serve, né? Como que ele funciona. Mas a grande diferença aqui é que a gente tem o import Direct Query. O que que o import faz, tá? O armazenamento dos dados copiados para o modelo do Power BI. A gente tem aqui, como eu falei anteriormente, quando a gente salvou aqui, a gente salvou o arquivo aqui no Power BI YouTube, a gente viu aqui o projeto YouTube e a gente vê que ele tem 13 KB, tá? Quando a gente for importar as bases de dados aqui, a gente importar o nosso arquivo Excel e o JSON que a gente vai importar aqui agora, a gente vai ver que esse tamanho ele vai aumentar. Por que que ele vai aumentar? Porque ele copia os dados para o modelo do Power BI. Então os dados ele vai ficar salvo dentro daquele arquivo. Então ele vai estar, a gente sempre vai ter os dados ali, tanto na nossa base de dados como dentro ali do arquivo. Ele vai ter ele vai salvar os dados e aí ele vai fazer parte desse modelo do Power BI, tá? Desse arquivo. O que não acontece no Direct Query, tá? Aqui no Direct Query, os dados permanecem na fonte de dados. O que isso significa? É que quando você vai fazer uma conexão ali, você pode fazer uma conexão com bancos de dados ou com alguma coisa do tipo, e quando você fizer essa conexão, toda vez que você for fazer alguma consulta, alguma coisa ali no Power BI, ele vai filtrar, ele vai fazer ele vai consultar aqueles dados ali na hora, e ele vai puxar essa informação para o Power BI, tá? Mas ele não vai salvar os dados dentro ali do Power BI, tá? O que que faz aqui, tá? A gente tem um grande problema aqui. Consulta, os dados são consultados em memórias, como eu falei anteriormente, porque a gente salva os dados ali no import. Aqui no Direct Query, a cada interação faz consulta na fonte em tempo real. Então ele vai puxar os dados ali em tempo real da conexão que está sendo feita, tá? Atualização. Aqui no import, a atualização ele requer uma atualização agendada para novos dados. O ChatGPT até escreveu aqui errado, né? Então, sempre que você for atualizar, você vai ter que dar um refresh ali manualmente ou criar um gateway dentro do Power BI Service para que você consiga atualizar esses dados, tá? O que não acontece desculpa, no Direct Query, porque como você não salva os dados dentro do modelo, ele vai sempre consultar ali a conexão sempre que você for fazer um filtro, alguma coisa, tá? Então ele vai sempre trazer os dados mais recentes ali, porque ele está consultando ali na hora.
O desempenho. Aqui a gente tem o melhor desempenho sempre que a gente utilizar o import, o modo aqui de import, tá? Lembrando que aqui o modo de import, ele é o principal, tá? Ele é o que é o mais utilizado e a maioria das pessoas utilizam ele, tá? Aqui pode dizer que 90, 95% de todos os projetos de Power BI são feitos no import mode. O desempenho dele é ok, tá? Ele é o melhor desempenho que a gente tem. Ah, isso tudo depende aqui. Se você não tiver muitos dados, se sua base de dados não for muito grande, você não precisa pensar em utilizar o Direct Query ali, mas você sempre pensa ali no import como o melhor desempenho, porque você vai ter os dados ali disponível para você na hora, tá? Bom, o Direct Query aqui ele pode ser limitado pelo desempenho da fonte, tá? Então tudo depende ali de quanto tempo vai demorar para fazer a query, quanto tempo ele vai, depende da onde você está conectado, de qual data source você está trazendo aquela informação, tá? Mas dependendo se a sua base de dados for muito grande também, ele vai demorar ali pode demorar para fazer a consulta. E uma coisa muito importante também que a gente pode ver a diferença aqui no import e no direct query é que no import a gente consegue fazer edições dentro do Power BI, tá? Ali no Power Query. E no direct query você também pode, só que ele é mais limitado, tá? Geralmente as alterações que você faz ali dentro da ferramenta que você está utilizando, tá? Onde você está com a base de dados salva, como não está dentro do Power BI, você tem que fazer as alterações geralmente ali dentro do software que você está utilizando, onde a base de dados está salva, tá? Então, eu acredito que essas são as principais diferenças aqui do import e do direct query, tá? Lembrando que o import aqui, ele sempre é o principal, tá? É o que é mais utilizado. E aqui, o import, a gente vai olhar aqui, quando a gente for no Power BI, a gente vai ver que a gente tem diversos tipos de dados que a gente pode importar ali, coisas do tipo, tá? Bom, a gente vai começar aqui com um relatório em branco, tá? Como que a gente faz aqui para inserir os dados? Eu tenho a base de dados aqui que eu já baixei, eu vou colocar provavelmente, eu vou disponibilizar aqui para efetuar o download, caso você queira me acompanhar utilizando a mesma base de dados. Mas eu pedi aqui para o GPT gerar para a gente essa base de dados, então ele conseguiu gerar. E a gente vai fazer um projeto aqui que a gente tem uma, uma loja, né, que a gente tem informações ali de vendas, etc. E a gente consegue utilizar essa base de dados para que, lembrando que todos os dados aqui são fictícios, mas a gente consegue utilizar essa base de dados para fazer aqui o nosso projetinho e a gente verificar aqui as funções do Power BI, tá? Bom, para a gente importar os dados aqui, tá? A gente pode vir aqui em obter dados, primeira parte, também aqui tem pasta de trabalho de Excel, então a gente pode vir aqui em obter dados. Aqui a gente tem algumas fontes de dados mais comuns, tá? Aqui pasta de trabalho Excel, a fluxo de dados, Dataverse, SQL Server. A gente vai clicar aqui em mais para a gente verificar. E aqui são todas, a gente pode ver que é uma lista imensa, tá? A gente tem aqui banco de dados, aqui separado por arquivo, a Power Platform, a gente tem uma lista imensa de conexões aqui que o Power BI consegue fazer, tá? Como a gente está fazendo aqui no Import Mode, tá? Quando a gente fala de Import Mode, a gente fala mais ali sobre arquivos, né? Então seria mais ou menos essa parte aqui, que a gente, a parte de trabalho Excel, a gente pode ir ali a um XLSX, um CSV, aqui o XML também ele aceita, o JSON, a gente pode colocar como pasta, aqui o arquivo Parquet, que geralmente é bem famoso no Databricks ali, né? Que ele gera. Então a gente pode se conectar aqui via SharePoint. Então a gente tem algumas opções que aqui a gente consegue fazer essa importação, tá? Lembrando que a gente vem aqui em obter dados, a gente primeiro aqui vai entrar em pasta de trabalho Excel, a gente vai dar um conectar. Aqui a gente já está na nossa pasta, né? Como a gente vai importar isso do nosso computador, isso daqui pode estar numa rede também, tá? Caso você esteja no ambiente corporativo, que você tenha uma rede que qualquer um que as pessoas do trabalho aí podem acessar, né? Você também consegue fazer essa importação. Como isso aqui está na minha máquina, tá? Eu vou vir aqui, Power BI, YouTube, eu vou clicar aqui, base Power BI, isso vai carregar pra gente, tá? Ele está carregando aqui. Vamos só dar uma visualizada aqui que a gente está com 13 KB, está nesse aqui do PB, do Power BI, né? E aqui a gente tem essa informação. Aqui é nessa base de dados, eu vou abrir ela pra gente aqui, tá? Deixa eu só abrir ela. A gente vê que a gente tem aqui as informações, né? E a gente tem 6 abas, que são as mesmas abas ali. Cada aba aqui, a gente viu que a gente está no mesmo arquivo aqui, né? Mas cada aba aqui é como se a gente estivesse importando cada aba separadamente, tá? Aqui, quando a gente clica aqui, a gente consegue ver as informações, né? Então, aqui a gente tem informações clientes, etc. Aqui a gente tem nossa tabela fato, que tem as informações aqui das vendas, né? E a gente consegue fazer essa importação aqui. Eu vou selecionar todos. A gente vai ter duas opções aqui, que é o carregar e transformar dados, tá? O carregar aqui, ele vai carregar isso diretamente para o Power BI, mas aqui por boa prática, a gente sempre clica em transformar dados, tá? Que ele vai abrir o Power Query aqui. E o Power Query é onde a gente faz todas as edições ali, tudo que a gente for precisar fazer ali de pré-modelagem para que a gente consiga depois criar os relatórios, etc.
Depois a gente vai entrar aqui para a gente visualizar nas próximas aulas para explicar o que que é aqui o Power Query Editor, tá? Aqui eu queria mais ver a parte de importação. A gente vê que a gente já tem aqui a base de dados, tá? Lembrando que aqui não tá importando, não, a gente não importou, a gente está dentro do Power BI, só que isso não foi importado para o nosso modelo ainda, tá? Então aqui a gente consegue verificar que a gente tem as mesmas informações aqui. A gente tem a DIN categoria, DIN cliente, são as mesmas informações que a gente tem aqui nessa base de dados do Excel. Então aqui a gente tem todas as informações. Como que a gente faz para a gente importar exatamente isso para o Power BI, tá? Se a gente clicar aqui, lembrando que aqui a gente também pode, a nova fonte, a gente consegue incluir os dados aqui dentro do Power Query Editor, tá? Então aqui a gente pode colocar aqui a gente tem fontes recentes, aqui a gente tem novas fontes, e a gente também consegue fazer essa importação por aqui, tá? Bom, se a gente clicar aqui, fechar e aplicar, aqui aplicar alterações, ele vai carregar essas informações para dentro do Power BI, tá? Então, deixa eu só esperar aqui. Agora a gente tem todas as informações, a gente vê que a gente já tem a base de dados aqui, tá? De categoria, de cliente. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui, vamos colocar de vendedor aqui, vamos colocar uma tabelinha aqui, vamos colocar aqui por departamento. Ops. A gente já tem aqui, a gente consegue então utilizar esses dados aqui. A gente só tem aqui loja física e online, tá? Mas se a gente quisesse fazer qualquer tipo de informação aqui, a gente conseguiria fazer já. Então aqui significa que a gente fez a importação desses dados para dentro do Power BI, tá? Eu vou salvar aqui só para a gente dar uma olhadinha, tá? Então quando a gente salvou aqui, como eu falei anteriormente, os nossos dados são pequenos, tá? Então a gente não tem esse problema, porque a gente tem limitadíssimos dados aqui, tá? Nossa base de dados não é grande, mas a gente verifica que antes, como estava 13 KB, agora está como 58, e a gente confirma aquilo que a gente falou quando a gente estava vendo a diferença entre import e direct query, tá? A gente vê que aqui o armazenamento, os dados copiados para o modelo do Power BI, tá? Então, esses dados aqui, eles ficam salvos dentro do modelo. Se a gente apagar a base de dados, isso não vai funcionar, tá? A gente precisa ter sempre a base de dados ali disponível, mas ele fica já pré-salvo aqui dentro do Power BI para que ele faça com que isso seja mais rápido. Ali na hora que a gente for fazer um DAX, se a gente for fazer alguma coisa aqui dentro do Power BI, ele faz com que esse processamento seja muito mais rápido, tá? Bom, a gente importou aqui o arquivo XLSX, né, que é a parte aqui do Excel, e agora a gente vai importar um JSON só para a gente verificar como que funciona, tá? Que é um outro tipo de arquivo. Eu vou abrir aquele pra gente, para quem nunca viu um JSON, aqui ele é um arquivo que ele vem em texto aqui, né, que ele é chave do valor. Então aqui a gente tem um valor, né, que aqui seria um valor, que aqui é o cliente é um, nome do cliente, cliente um. Então a gente tem toda essa informação aqui do cliente, tá? E o Power BI aqui também, como eu falei anteriormente, a gente tem uma lista de ferramentas que a gente consegue aqui importar dados e visualizar esses dados, tá? Eu vou clicar aqui em obter dados, a gente verifica aqui que em arquivos a gente tem aqui o formato JSON, tá? A gente vai clicar aqui em conectar, aqui ele já reconhece que esse arquivo é um formato JSON. Eu vou clicar aqui em abrir, ele vai abrir o Power Query Editor aqui pra gente, tá? E aqui a gente vê que a gente tem a informação aqui do JSON, tá? Bom, quando a gente vai clicar aqui, a gente tem um tipo diferente quando a gente faz a importação aqui no XLSX, né? Então aqui a gente tem a fonte, etc. E aqui ele já consegue transformar os dados para que a gente consiga ali fazer essa importação aqui, para que a gente consiga ver os dados. O que acontece? Como o JSON ali ele é um arquivo chave-valor, ele vai aqui a gente vai passar por essa parte de etapas aplicadas depois, tá? Mas só para a gente mostrar. Aqui ele vem pra gente, ele mostra pra gente como assim o recorde, tá? Então se a gente clicar aqui, a gente consegue verificar só um dado aqui, tá? Deixa eu voltar esse daqui. Deixa eu só, peraí, deixa eu apagar de novo e colocar aqui de novo. Só pra gente verificar, nova fonte. Clicar aqui, vamos entrar aqui no JSON, vamos importar isso aqui novamente, porque a gente acabou aplicando ali apagando as etapas aplicadas. Então ali a gente viu que quando a gente clica aqui no record, ele vai mostrar pra gente só o valor. O que que a gente precisa fazer quando a gente importa um arquivo JSON, tá? Aqui ele já vai trazer isso aqui pra gente automaticamente, tá? A gente já tem um resultado final, só que só para entender aqui como que funciona o comportamento, tá? Primeiro aqui, ele vai converter isso para uma tabela. Aqui a gente tem um para a tabela, ele vai transformar isso aqui numa tabela. A gente verifica aqui que a gente já tem uma tabela, tá, de recordes, tá? E quando a gente clicar aqui, a gente vai verificar que a gente tem o nome de todas as colunas. O que que ele está fazendo aqui por trás no back-end aqui, tá? Ele vai clicar aqui, vai dar um OK
e a gente vai expandir isso daqui para que a gente consiga ter os dados, tá? Então ali ele consegue transformar aquele formato de dados de chave e valor para que a gente consiga aqui utilizar essa tabela dentro do nosso modelo, tá? Então aqui a gente fez a importação dos arquivos XLSX, né, no arquivo Excel. Então a gente tem todas as seis tabelas, as seis abas aqui como tabelas diferentes, né? E aqui a gente tem a nossa tabela cliente que a gente importou do arquivo JSON, tá? Eu vou salvar aqui, tá? Vou dar um aplicar, então aqui ele já vai importar isso para o Power BI. A gente vai verificar aqui, deixa eu ver se a gente... Foi para 63 KB, tá? Então a gente verificou que o tamanho do nosso arquivo ali, ele está aumentando cada vez que a gente for incluindo aqui novos dados e etc. E, eu acredito que seja isso por essa aula, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer uma simulação do Direct Query ali pra gente verificar como que funciona, tá? Eu quero trazer também aqui outros tipos de importação pro Power BI. Eu vou ver se consigo trazer aqui o SharePoint ou alguma coisa do tipo, tá? Mas, bom, para essa aula a gente precisa lembrar o que os principais pontos, tá? Que o Power BI tem dois tipos principais aqui de importação, que é o Import e Direct Query, tá? A gente também tem o Dual, que é um mix entre os dois. Lembrando aqui coisas importantes para a gente lembrar aqui para a prova de certificação, tá? Que no Import a gente armazena os dados ali dentro do nosso modelo, tá? O que não acontece no Direct Query. No Direct Query os dados permanecem na fonte de dados. Então, quando você vai consultar os dados ali no Import, você tem um melhor desempenho porque os dados já estão ali dentro do modelo. E sempre que a gente for fazer uma consulta aqui no Direct Query, ele vai fazer uma consulta naquela base de dados para trazer os dados para a gente, para replicar ali dentro do Power BI, tá? Então, como a gente não tem os dados dentro do Power BI, ele vai até a data source ali, né? Vai fazer essa consulta para retornar o resultado para que a gente consiga mostrar ali, tá? A atualização aqui no import, a gente precisa fazer manualmente através do gateway. E aqui no Direct Query a gente não precisa fazer essa atualização, que como a gente, toda consulta, toda coisa que a gente for fazer ali dentro do Power BI, ele vai na base de dados para trazer esses dados, então esses dados vão estar sempre o mais atualizado possível, tá? E o desempenho aqui, como eu falei anteriormente, do import a gente tem o melhor desempenho, e o Direct Query aqui, ele depende muito ali da onde está armazenada a base de dados, tá? Se a query é muito grande, coisas desse tipo, tá? Bom, então a gente verificou aqui como a gente faz para a gente importar o arquivo XLSX, tá? A gente viu que a gente tem diversos tipos de importação aqui dentro do Power BI. Então a gente conseguiu importar aqui nosso arquivo Excel. A gente também importou o arquivo JSON, tá? A gente verificou aqui para importar um arquivo JSON. Aqui a gente tem ele transforma aqui em uma tabela. Depois que ele transforma isso em uma tabela, ele expande isso e a gente tem os arquivos aqui. Lembrando que ele faz isso aqui automaticamente, mas eu estou mostrando aqui só para a gente ter uma noção de como que isso é feito, tá? Bom, muito obrigado por ter assistido até agora. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para a certificação aqui do PL 300. Caso você tenha alguma dúvida, eu deixar meu LinkedIn aqui na descrição. Você pode deixar algum comentário aqui também, que vai ser o maior prazer responder. E muito obrigado e até a próxima.